tarde. Boa tarde, pessoas. Tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, que eu entrei até um pouquinho antes. Deixa eu ligar aqui. E aí, como fomos de carnaval? Conta pra mim. Olá, tudo bem? Gesiel Câmara. Gente, vai apertando aí na setinha para chamar mais pessoas, para a gente ver se a gente bota mais pessoas aqui para ouvir, porque a artrose é praticamente uma rota de colisão. Então a gente tem que ver quem já tem o que vai fazer, quem não tem como é que vai fazer para não ter, para pelo menos diminuir. Então vamos chamar quem a gente acha que vai se beneficiar desse assunto e vamos tentar bombar aqui, porque esse é um dos assuntos, é um dos quadros mais frequentes, talvez não digo mais, mas um dos quadros mais frequentes que eu encontro no consultório todo dia. Então vamos lá, vamos chamar o pessoal, 4h31. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Penha, tudo bem? Zanete, Cláudio, que bom, o pessoal tá entrando. Vamos chamar mais gente. Vamos lá. Vamos lá. Alguém aí tem ideia? Se tem já artrose, alguma coisa, já está em tratamento? Conhece alguém que tenha? Alguém que se queixa? Conta pra mim. Chama essa pessoa. Vamos lá? Bora, gente, bora? Vamos aí, vamos participar. Conta pra mim. Vamos chamar o pessoal. Penha, oi, tudo bem? Que bom, Penha, que bom que você tá aqui. Aperta aí na setinha, chama pessoas aí que você acha que vão gostar, que vão se beneficiar com esse tema e vamos ajudar. Vamos ajudar as pessoas que precisam. Isso que é o mais importante. Nesse momento é o que a gente pode fazer. Darlene. Buenas. Esperar mais 2 minutinhos, tá? Se vocês quiserem ir pegando uma aguinha é bom, ó. Vamos pegando uma aguinha pra não ter desculpa de sair. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com a conexão? Hoje a gente vai falar só de artrose, tá, Penha? Mas tá bom, vamos lá. Vamos falar de artrose sim, tá? Hoje... Desculpa, gente. Hoje o tema é a artrose. Vamos entender direitinho algumas coisas. Oi, Alê. Pode chamar, Alê. Pode chamar o pessoal que você conhece, que tem Instagram, que vai gostar da live, do assunto. Hoje é artrose. Então vamos lá, vamos chamar o pessoal. Mais 1 minuto e a gente começa. Vamos chamar. Maiara Dodds. Ana Paula Val Moreno. Então vamos lá, gente. Quem mais tem artrose, além da Penha? Alguém aí tem? Fala pra mim. Ou conhece alguém que tem? Leandra. E pessoal novo, que bom. Tô vendo um monte de gente nova aqui. Muito bom. Vamos chamar mais gente. Quanto mais gente nova, melhor ainda. Mais 1 minutinho só a gente começa, tá bem? Não vou ficar fazendo vocês esperarem, não. Márcio Melo, Felipe,
Oi, Elza, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Isso aí, isso aí. Então, gente, quem nunca ouviu falar da artrose? Alguém já ouviu falar? Então chama ela, Elza. Chama a sua irmã para assistir, se ela puder. Sim, então participe, Filipão. Participe. Duvido. Esse aí não fica 5 minutos aqui. Alguém já ouviu falar também em osteoartrite? Provavelmente sim. Antigamente a gente achava que a artrose era uma coisa e a artrite era outra. Boa tarde, Ana. Agora a gente sabe que artrite e artrose são a mesma coisa. Vamos lá. As coisas estão evoluindo, mas estão evoluindo de pouco tempo para cá. Então eu queria falar com vocês, primeira coisa é o seguinte. Provavelmente a gente vai ter pessoas aqui de várias fases. Pessoas que já têm artrose, pessoas que sentem dor com artrose, pessoas que têm e não sentem dor, pessoas que nem imaginam se vão ter, enfim. Então, a ideia hoje é trazer esse tema porque, como eu falei, Felipe, isso é sério. Felipe é um palhaço. Então, como eu falei, a artrose é uma das patologias mais frequentes que eu pego no consultório todo dia. Então, como eu sei que a gente consegue evitar muitas complicações e limitações que a artrose traz para quem já tem ela avançada e para quem não dá atenção para isso, eu achei por bem a gente trazer esse assunto para a gente tentar ajudar todas as pessoas, as que não têm, que possam evitar que venham a ter, pelo menos desacelerando o processo, e as que têm, que a gente possa ajudar a amenizar a dor, tá? Então, por isso que eu acho que quanto mais pessoas a gente puder chamar, vai ser melhor para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui para poder seguir um roteiro, porque o tema tem bastante coisa aqui para a gente poder falar, tá bom? À medida que vocês forem fazendo perguntas, eu vou tentar responder logo, tá bem? Qualquer coisa depois eu volto e vejo de novo. Então vamos lá. A artrose é uma doença da articulação, né? E é um processo lento e gradual. É uma coisa que vai acontecendo devagarzinho, que a gente não percebe, até o dia que você descobre que tem um desgaste da cartilagem. Eu me lembro quando eu descobri o meu primeiro bico de papagaio. Eu fiz um raio-x de rotina e vi um bico de papagaio na coluna. Eu fiquei assim, gente, já tem um bico de papagaio. O bico de papagaio é uma artrose, tá? Então a gente não percebe que a artrose está aparecendo, ela vem devagarzinho, ela vem assim sorrateira, ela vai aparecendo. Então, talvez um dos desgastes do corpo, é uma doença degenerativa, uma das mais frequentes que a gente tem, tá? E a gente tem a artrose em praticamente todas as articulações que tem líquido sinovial, que são praticamente todas. Então é joelho, quadril, tem tornozelo, tem na mão, tem no ombro, tem vários lugares, tá? Então a gente sabe que existem algumas articulações mais acometidas do que outras. Tá? Joelho, por exemplo, é uma das articulações mais frequentes de ter artrose. Então, o quadril também, coxartrose, joelho é gonartrose. Então a gente tem nomes, tem artrose daqui, como é que é? Artrose, risartrose do primeiro dedo. Então assim, a gente tem artrose de várias articulações, tá? E o joelho é a mais comum. Então, vamos lá, a artrose ela pode ter um comportamento cíclico. Não quer dizer que quem tem artrose tem a dor todo dia, mas ela pode piorar e melhorar, tá? Isso às vezes até confunde, porque você acha que tá bem, não precisa fazer nada, continua fazendo um monte de coisa errada. Um belo dia desanda tudo, piora. Então, isso é uma das características da artrose, tá?
ela leva a uma incapacidade em algumas pessoas por causa do excesso de dor, e realmente é uma dor muito, muito forte, e as pessoas vão ficando muito limitadas. Por isso é que eu achei que valia a pena trazer esse tema, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente define a artrose agora, hoje? A gente define como um processo ativo, quer dizer, é um processo que está acontecendo e que envolve a cartilagem, um edema do osso debaixo da cartilagem e uma neoformação, que é o bico de papagaio. Então a gente tem o comprometimento da cartilagem. Eu vou tentar desenhar, tá? Mas não era bem isso que eu queria desenhar agora não, mas eu vou tentar desenhar, ó. Vê se dá pra ver, ó. Não vou fazer articulação não, vou fazer só o osso, tá? A gente tem a cartilagem, que é essa parte vermelha. Então a artrose vai comprometendo essa cartilagem, vai comprometendo esse osso debaixo da cartilagem e vai fazendo uma formação óssea diferenciada, que é o bico de papagaio. Então é um processo que envolve toda essa região ali onde estava a cartilagem. Eu costumo dar o exemplo que assim, é como se você tirasse a pele do dedo. A pele fica machucada, fica ali carne viva. Porque a cartilagem ela não tem muita inervação. Então a gente não percebe a lesão. Mas o osso subcondral, que é o osso que fica embaixo da cartilagem, tem. Aí a gente já começa a sentir, tá? Então a artrose é um processo ativo que envolve a cartilagem, o osso subcondral e faz o ossinho novo, tá? Então pegando mais ou menos por aí o que é a artrose? Fala aí pra mim, gente, responde aí. Sim, 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 sim. Ninguém falou assim, não deu pra entender não? Bora? Vamos lá. Ultimamente, a gente sabe que a artrose, além disso aqui, ela vai envolver toda a articulação sinovial. É o que? Vamos lá, vou tentar. E agora vocês vão ver o que é desenhar. Osso e osso, independe de qual é a articulação. Vou fazer do joelho, porque o joelho tem umas estruturas que dão para perceber melhor. A gente tem a cartilagem daqui, a cartilagem daqui, a gente tem o menisco, a gente tem ligamentos e a gente tem a cápsula. Vocês não precisam entender isso. O que vocês têm que entender é que todas essas estruturas vão estar comprometidas com o processo de inflamação da cartilagem, tá? Todas elas. Então, qualquer lesão em qualquer estrutura aqui pode desandar todo o equilíbrio da articulação e esse equilíbrio levar à destruição dessa cartilagem aqui. Tá? Isso é o que se sabe agora. Então, quando a gente tem uma articulação, está tudo comprometido, inclusive o líquido que banha a articulação, que é o líquido sinovial. Então, quando a gente tem uma inflamação do líquido sinovial, esse líquido ele tem a função, uma das funções de nutrir tudo isso aqui, o líquido sinovial. Ele nutre a parte da cartilagem, ele nutre toda a saúde da articulação. Quando a gente inflama o líquido sinovial, ele perde a função. Se ele perde a função, essas estruturas vão perdendo a integridade. E aí a gente começa a entrar no processo de perder a integridade da cartilagem, tá? O processo inflamatório do local, tá? Deu para pegar? Mais ou menos, né? O que é importante? Como eu falei, o joelho é a mais comprometida, tá? 40% das pessoas entre 70 e 74 vão ter algum grau de artrose do joelho. 33% das pessoas acima de 60 anos também vão ter. Então, quer dizer, é bastante gente, né? Bastante gente para ter artrose e vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aí para aliviar quem já tem ou não deixar evoluir tanto quem não tem. Nos últimos anos, a gente vem percebendo que a população tem envelhecido mais
e tenha ficado mais com sobrepeso e obesidade. Quanto mais o sobrepeso vai se instalando na população e quanto mais a população vai envelhecendo, mais a artrose aparece e mais ela vai ficando sintomática. Então, se você envelhece e tem um sobrepeso, maior a tua probabilidade de ter dor e limitação. E a dor e a limitação é o que a gente quer evitar. Então, a gente chega, se o envelhecimento você não pode evitar, você pode tentar melhorar o teu peso, por exemplo. Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas estou dando o bizu do peso, pelo menos. Essa dor, essa limitação que a artrose causa, ela vai limitando você no social, que você vai ficando presa, vai deixando de querer andar, vai deixando de querer fazer suas coisas, vai ficando desgostosa por causa de dor e vai dando uma limitação de função, porque você perde a função daquela articulação. Então uma coisa leva a outra. Quanto menos você sai, mais paradinho, tua articulação já vai perdendo a função, aí menos você sai, você sente dor. Então é importante a gente tentar equilibrar isso aí. E o que favorece ter artrose? Vamos lá? Os fatores endógenos que vêm da gente. Idade. Sexo. Para variar, mulher tem mais. Hereditariedade. Minha mãe tem, meu pai tem, meu cachorro tem, todo mundo tem. Provavelmente eu vou ter algum grau de possibilidade de ter também essa artrose, tá? E pós-menopausa. A mulher, depois que entra na menopausa, tem uma facilidade de ter a artrose. Vamos lá. Existem estudos que mostram que existe uma relação entre osteoporose e artrose, tá? Quando uma aparece, a outra também vem. Mas como as duas vêm depois da idade, da menopausa, tá tudo junto no mesmo pacote. Tá bem? Mas hoje o assunto é artrose, então vamos lá. E quais são os fatores exógenos que vêm de fora? Macrotrauma. Bati, caí, torci. Isso é uma causa de lesão de estruturas. Lesei o menisco, lesei ligamento, torci meu joelho, distendi minha cápsula. Isso é um macrotrauma. Vai causar um processo inflamatório, vai precisar de cirurgia, por exemplo, e aí a minha articulação vai ficar mais propensa a inflamar, a degenerar, e aí vai vir a artrose, tá? Então, os macrotraumas. Microtraumas de repetição. Vou dar um exemplo que não é joelho, tá? Pessoas que fazem movimento de repetição com o ombro, bancário, cozinheiro, isso dá uma artrose aqui nessa articulação, tá? Por quê? Bate pequenos traumas, que na hora não causa nada, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai desgastando aquela cartilagem, vai fazendo a inflamação daquele líquido sinovial, vai desgastando aquela cartilagem e vai lesando a articulação. Então, o microtrauma, por exemplo, salto muito alto, pode dar artrose no dedão do pé, principalmente, que é apoio. Tá? Então, microtraumas, corrida também tem impacto. Então, pode acontecer de ter artrose em qualquer região, mas o joelho é o que a gente está falando mais, por causa de microtraumas, tá? Que mais? Pegar muito peso também pode acontecer. São traumas que você não percebe que estão acontecendo, mas que estão fazendo a sua articulação sofrer, tá? Sobrepeso e obesidade tem relação com dose e efeito. Quanto maior o seu sobrepeso ou quanto menor a tua sustentação, maior a probabilidade de você machucar a sua cartilagem, tá? Então, se você está pesada e tem pouco músculo, tem pouca força, a articulação está sofrendo. Se você está pesada, mas tem bastante músculo, bastante força, ela está sofrendo menos, tá? Então, ela tem essa relação. Então, não é só o peso que a gente tem que perder, a gente tem que perder o peso e ganhar sustentação, e ganhar musculatura.
Porque tem gente que faz, por exemplo, bariátrica. Ah, perdi 50 quilos. Ótimo! Mas tem que ganhar músculo, porque as articulações não vão aguentar. Tá? Aquele peso, aquele microtrauma do peso, do sobrepeso, vai desgastar a sua articulação também. Beleza? Vamos lá. Cirurgias de joelho. Sequelas dessa cirurgia, né? Como eu falei, se você mexe no menisco, tem gente que tem que tirar uma parte do menisco, essa articulação não fica 100%, porque vamos combinar, a gente tem que pesar o que é bom e o que não é. Então, se o menisco está ruim, é ruim para a articulação. Mas se não tirar aquele pedaço que está ruim, se não consertar, não suturar o pedaço que está ruim, vai ficar pior. Então, tem que pesar o bom e o ruim e fazer o que for melhor. Geralmente, quando você tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo, quem joga bola, é uma lesão muito grave. E às vezes a pessoa tende a empurrar um pouco, porque não quer operar agora e tal, o joelho fica muito instável. Já peguei pacientes com lesão de ligamento de tornozelo que não querem operar. E aí vai ficando cada vez mais difícil da gente tratar, porque a instabilidade... Oi, Vitor. Vitor, ó, fisioterapeuta top. Oi, Luciano. Ai, meu Deus, tenho que me concentrar. Então, a estabilidade, vai perdendo a estabilidade e essa estabilidade vai favorecendo o desgaste da articulação. Tá? Então, quando a gente tem uma lesão ligamentar, por exemplo, quanto antes a gente puder tratar, seja tratando com fisioterapia ou com cirurgia, tem que fazer o mais rápido possível para que essa articulação sofra o mínimo possível. Beleza? Estilo de vida. Álcool e tabagismo também influenciam no desgaste articular. E doenças inflamatórias sistêmicas. Cada vez mais a gente escuta nos estudos e vê no dia a dia que as doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão, todas as doenças sistêmicas inflamam o corpo da gente. E tudo que inflama o corpo da gente vai ajudar a inflamar todas as partes do corpo da gente. Então, se a gente tem uma doença inflamatória, por exemplo, diabetes e hipertensão, o seu corpo está inflamado. Então, esses fatores de inflamação vão facilitar também levar a inflamação do líquido sinovial, tá? Então, as doenças inflamatórias sistêmicas também são fatores exógenos que vêm de fora e que a gente tem que elas podem influenciar na saúde da cartilagem. E de onde vem a artrose? Não se sabe. Mentira. É assim. Tem etiologia primária, que é quando acontece a artrose naquele ponto ali, mas não se sabe a causa, tá? E uma artrose secundária, que é quando a gente tem uma ideia da causa. Por exemplo, eu operei o joelho e fiz uma artrose de joelho. Né? Foi secundária ao tratamento cirúrgico, foi secundária à lesão do joelho que foi necessário fazer o tratamento cirúrgico. Não é o tratamento cirúrgico, foi a lesão, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que têm o joelho assim ou assim, alterações angulares dos membros inferiores, vai forçar mais a parte de dentro ou a parte de fora. Aqui força mais a parte de dentro, aqui vai forçar mais a parte de fora. Então, as pessoas que têm essas alterações angulares têm uma tendência a ter mais artrose no joelho, do lado de dentro ou do lado de fora, dependendo daquela angulação. Se você tem, eu tenho a perna arcada, que a minha família toda tem. Tudo bem, a gente muitas vezes não tem o que fazer. Você tem que ficar mais ligado, porque a sua articulação é uma articulação mais favorecida no desgaste. Então, por exemplo, você não deve ganhar peso, você tem que manter a tua musculatura fortalecida, equilibrada, né? Tem que ter uma atividade que não sobrecarregue mais a tua articulação para que ela possa ter uma saúde melhor por mais tempo. Tá bom? Estão pegando direitinho? Vai chamando o pessoal aí, que ainda tem uma coisa para falar. Dá tempo. Tem uma patologia que chama condrocalcinose, que é uma artrite que dá em pessoas mais velhas, sem uma causa definida ainda, que é um depósito de cálcio, de cristais de cálcio na articulação.
pirofosfato de cálcio, não é só o cálcio. Tem uma história familiar, tem uma relação de história familiar, mas não tem uma causa esclarecida. Ela dá crises muito parecidas com a gota, então ela é chamada de pseudogota. É uma doença reumática, tem que pesquisar, às vezes funcionando o líquido sinovial, fazendo provas de sangue e tal, para tentar tratar essas inflamações, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você tem cristais dentro da articulação, vai inflamar também. É a mesma coisa que você tá deitado num lugar que tem um monte de pedra, um monte de areia, aquilo ali vai te machucar. Então a articulação está correndo com aquele depósito de cristal ali dentro e isso vai machucar, dá artrite, tá? Então é uma causa também. Causas reumáticas, por exemplo, tem doenças que pegam as articulações, artrite reumatoide, febre reumática, né? Então são processos inflamatórios que vão pegar as articulações e aí vão inflamar essa articulação e também vão desenvolver a artrose. E algumas causas endócrinas, por exemplo, quem faz excesso de cristal de urato, hiperuricemia, né? A própria gota, no caso, também. A gota é isso, é cristal dentro da articulação que fica ali macerando, o troço dói pra caramba, tá? Então, a cartilagem do joelho é o principal alvo das lesões mais agressivas e a artrose é onde geralmente a artrose começa. Por isso que a gente está falando mais de joelho, tá bem? Então, como é que acontece? A cartilagem, aqui ó, a cartilagem, essa parte aqui, só essa aqui que eu estou pintando, ela não tem muita inervação não, mas ela é feita de 90% de água e 10% de outras substâncias, não, são outras moléculas que têm um papel importante na função da cartilagem, que são, vou falar algumas, vocês vão lembrar: colágeno, ácido hialurônico, condroitina, glicosamina e citocinas. O que são as citocinas? São células que são pró-inflamação ou anti-inflamação. Então a gente tem as células que compõem a estrutura dessa matriz da cartilagem e tem células que modulam a inflamação ou não do joelho, tá? Então a gente tem, quando você tem fatores que aumentam as células da inflamação, você tem um fator pró-inflamatório, facilita o desgaste. Tá bom? A gente tem que tentar diminuir a ação dessas citocinas, para diminuir a inflamação da articulação. Então, a gente já sabe hoje em dia que toda artrose começa por um processo inflamatório da articulação, que é a sinovite. A sinovite é a inflamação de todo esse líquido que tem aqui dentro. Tá? A partir do momento que esse líquido está inflamado, que essas células, as citocinas estão aumentadas, os fatores pró-inflamatórios, você está com a sua cartilagem, a sua articulação em risco, tá bem? Essas células inflamatórias, elas vão comendo a cartilagem, vai favorecendo a cartilagem e vai reabsorvendo a parte do osso, vai chegando aqui embaixo. Elas vão comendo aqui e vão chegando aqui embaixo. Essa inflamação vai desgastando, é como se fosse um ácido mesmo, tá? Então, desde 2006, está se falando que a artrose é um processo inflamatório. Então, por que eu fiz questão de trazer essa informação? Porque 2006 foi ontem. As pessoas sofrem com artrose há anos. Eu me lembro quando eu me formei em 90, a gente falava assim, não tem nada para artrose. Artrose não tem o que fazer. E em 90, em 2006, ainda está se descobrindo alguma coisa no começo. Estão começando a descobrir alguma coisa em 2006. Para vocês verem que as pessoas não desistiram de tentar descobrir, mas ainda não se sabe tanto assim, tá?
Então, realmente, para quem já tem uma artrose instalada, é muito complicado da gente reverter o processo. Tá? Muito complicado não, é impossível a gente reverter o processo. Ainda é impossível, tá? Então, é importante a gente lembrar que existem pessoas que são gordas, que têm artrose e não sentem dor. E tem pessoas que não são tão gordas, que têm artrose e que sentem dor. Por quê? Porque existe a teoria, não, já se sabe, na verdade não é uma teoria, de que a artrose é um processo inflamatório imunológico, onde o líquido sinovial ataca a cartilagem. E nessas pessoas que não sentem dor e que têm artrose, elas devem ter um sistema imunológico melhor, que não ataca a cartilagem. Então, o que eu quero dizer? Que não é definitivo que você tem que ter dor porque você tem artrose. Tá? Se a gente conseguir equilibrar o seu sistema inflamatório, a gente consegue diminuir, pelo menos amenizar, o seu processo de dor. Tá? Porque a gente consegue diminuir a ação das citocinas, que são aquelas células de pró-inflamação. Tá? Tem pessoas que têm mais facilidade, que não tem tanta reação com o sistema imunológico. Mas a gente consegue, com algumas coisas que a gente vai falar aqui, tentar melhorar isso. Tá bem? Por isso que eu quero que vocês fiquem aí. E estou esperando vocês chamarem outras pessoas, porque isso é muito sério, é muito importante. Tá bom? Vamos lá. Existe um equilíbrio entre... Existem dois mecanismos. Um que está sempre levando problema para a articulação, para a cartilagem, e um que está sempre resolvendo esses problemas. Existe essa modulação. Então, por exemplo, fui brincar, dei uma corrida, meu joelho sentiu um pouco. Naquele momento ali rolou um processo inflamatório. Opa! Esse processo inflamatório vai ficar ali, vai começar a tender a me machucar. Mas eu tenho uma estrutura que está favorecendo o mecanismo de resolução do problema. Então eu consigo equilibrar o que gasta com o que forma. Na verdade, eu acho que tudo na gente é assim um pouco. O que vai depender é quando os fatores que lesam se sobrepõem aos que conseguem recuperar. E aí a gente começa a perder cada vez mais, o saldo fica negativo. Começa a ter a reabsorção do tecido da cartilagem, tá? E aí começa o processo da artrose, tá? Então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia da classificação da artrose. Tem várias classificações, tá? Eu trouxe só uma aqui para vocês perceberem. Vamos ver aqui, ó. Não sei falar isso. Albach, o nome da pessoa aqui que ele escreveu essa classificação. Divide em 5 graus. Vamos lá. Artrose grau 1. Já começou a ter um desgaste da cartilagem, aquela cartilagemzinha aqui em cima. A gente até percebe ali uma diminuiçãozinha do espaço articular, mas está tudo bem. Grau 1. Mas já começou o processo, beleza? Isso aqui startou, começou, vai. Então tá, grau 2. Você já começa a ter o comprometimento maior da cartilagem. A cartilagem já começa a ficar mais corroída. Ela já vai perdendo mais altura, tá? Então a cartilagem está um pouquinho mais comprometida. Grau 3. A cartilagem já foi bastante comprometida e começou a comprometer aqui o que a gente chama de osso subcondral, que é o osso embaixo da cartilagem. Embaixo, condral de cartilagem. O osso subcondral começa a ser comprometido. Isso já é uma artrose grau 3, mais avançada. Uma artrose grau 4 comprometeu ainda mais o osso subcondral. Uma artrose grau 5, mais ainda o subcondral. Tem medidas, aqui até 5 milímetros, aqui de 5 a 10 milímetros e aqui de 10 a 15 milímetros de desgaste. Não interessa. O que interessa é o seguinte, quando a gente tenta recuperar uma articulação com uma artrose,
Quanto antes a gente puder começar, melhor, tá? Se não tem lesão nenhuma, melhor ainda para prevenir, tá? Se você olha a imagem e não tem lesão, melhor para prevenir. Mas, se você olha a imagem e tem algum grau de lesão, aqui, vamos dizer, aqui a gente ainda consegue alguma, não digo recuperação não, mas a gente consegue uma boa redução da velocidade do desgaste, tá? Se a gente entrar com o tratamento correto, com várias coisas que a gente vai falar aqui, se a gente entrar com comprometimento, atenção e dedicação e controle, independente da idade, se você tem um desses 3 graus aqui de artrose, a gente consegue dar uma melhorada boa no desenvolvimento da patologia, tá? Você vai continuar tendo os tratamentos, eles não bloqueiam o processo, mas a gente consegue desacelerar e tentar melhorar a qualidade de toda a cartilagem que ainda tem viável, tá bom? Beleza. Aqui, que já tem um comprometimento maior, já começa a ficar mais difícil. Já começa a ficar bem mais difícil. Geralmente aqui são pessoas que tiveram uma lesão muito grande ou que já tem uma idade mais avançada ou que tem um peso muito grande, né? Um desgaste muito grande. E aqui geralmente a gente tem que tentar até prótese. A gente vai falar aqui sobre isso aqui sobre um pouco. Então esses 2 últimos graus aqui são os graus mais agressivos. E esses 3 primeiros aqui a gente consegue dar uma melhorada em algum grau, tá bom? Estão pegando até aí? Estão pegando mais ou menos? Alguém aí tem algum grau de artrose aqui? Fala pra mim. A Penha tinha dito pra mim que tem artrose. Penha, você sabe qual é o grau da tua artrose? Ana Maria, eu sei que tem artrose. Qual é o grau da Ana Maria? Bora. Então, todos esses processos de inflamação, de bioquímica acontecem na cartilagem, tá? E a gente tem uma estratégia de tratamento, uma estratégia conservadora. A estratégia conservadora é feita com uma estratégia não farmacológica. Primeiro a gente vai falar do não farmacológico, ou seja, sem remédios. Atividade física, controle de peso. Isso aí a gente fala grau 5, né? É minha mãe, eu sei. Se duvidar, a mamãe tem grau 10. Não sabe, né, Penha? É bom descobrir o grau, porque aí a gente consegue traçar um plano para... aí você consegue traçar um plano para ver qual é a melhor saída, tá? Que aí depende de vários fatores, mas ó, é bom ter uma ideia do grau, tá? E quem acha que não tem, é bom até fazer um examezinho para ver se tem, tá? Porque aí já começa a prevenir. Então, o tratamento não farmacológico é com hábitos, mudança de hábitos. Uma alimentação menos inflamatória, diminuição de peso e exercício para fortalecimento e equilíbrio muscular, tá? Isso é que é importante. O não farmacológico. Eu não preciso de remédio para tratar minha artrose? Não. Mas independente do grau que você tiver, você vai ter que fazer isso aqui. Uma alimentação inflamatória vai ajudar a piorar a sua artrose, sim. Ah, mas o que eu como tem a ver? Tem. Porque lembra que eu falei que todas as coisas que inflamam o seu corpo ajudam a inflamar a articulação? Então, uma alimentação menos inflamatória vai te ajudar. E o controle corporal e a atividade física. Beleza? Tá. Aí, a gente tem o tratamento farmacológico. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Acho que é uma das partes mais importantes. A gente pode usar analgésico, a gente pode usar opioides, que são analgésicos mais fortes, a gente pode usar anti-inflamatório e a gente pode usar corticoide. Todos esses remédios são para o controle da dor e tiram a dor, mas não tem papel modificador da doença. Eles não vão alterar
nada na evolução da artrose. E pior, eles têm efeitos colaterais importantes, gástricos e gastrotóxicos e cardiotóxicos. Então, quando a gente toma um anti-inflamatório, um analgésico inocente, achando que aquilo ali está resolvendo o problema, a gente, além de não estar resolvendo o problema e está deixando o barco correr, a gente ainda está piorando o problema, porque você começa a se colocar em risco. Você pode ter problemas gástricos e problemas cardíacos por causa da medicação. Quem tem pressão alta, por exemplo, não pode sair tomando anti-inflamatório. Né? Quem infartou também não. Então, tem problema renal, por exemplo. Idoso que tem problema renal não pode ficar tomando anti-inflamatório. Então, muitas vezes entende assim, eu tomo esse remédio melhora, ou tomo esse remédio passa. Eu já vi gente tomando 8 Dorflex por dia, achando que estava melhorando. E não estava. Tomando assim 6 meses. Essa pessoa podia ter um troço. Então, não é tomando um anti-inflamatório que você vai resolver. Então quer dizer que eu não posso tomar? Pode, mas com controle e orientação. Porque quando eu, por exemplo, no consultório, quando eu preciso passar um anti-inflamatório, eu tenho que escolher qual o melhor anti-inflamatório para aquela pessoa que tenha mais segurança e eficácia e por quanto tempo ela vai precisar tomar. Fazer um esquema. Será que ela precisa só de inflamatório? Será que um analgésico mais leve já ajuda? Entendeu? Para ela sair da crise, para que ela possa continuar ou iniciar o tratamento. Esse é o ponto. O anti-inflamatório ou analgésico não resolve o problema, tá? E aí as pessoas têm a tendência a tomar o remédio, achar que melhorou, jogar para frente, empurra com a barriga e deixa para ver. Enquanto isso, você vai piorando o grau da sua artrose. Você acha que melhorou, você não dá preocupação para hábitos, para alimentação, para atividade física, para o peso, toma um remédio, melhora. Eu já peguei pacientes muito obesas com artrose, tinha o joelho torto e tinha uma artrose importante e estava tomando remédio, era nova ela. Eu falei, meu amor, olha só, se você continuar com esse peso, se você não parar de tomar remédio, além de não resolver a tua artrose, você vai ter outros problemas, porque você vai ter problema do estômago, ter problema cardíaco, você nova já tá com essa artrose, quando chegar mais velha, aí é aquela frase, né? Vou ficar na cadeira de rodas? Não, não vai ficar na cadeira de rodas, mas vai sentir muita dor que não vai querer fazer nada. É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que tentar melhorar o máximo possível a saúde da nossa cartilagem, da nossa articulação, para a gente poder ter uma vida melhor por mais tempo, tá? Eu sei que tem pessoas aí que já estão num grau avançado de artrose que às vezes a gente não consegue voltar. A gente vai tentar, às vezes não, a gente não consegue voltar. Mas eu também sei que tem pessoas aí que devem estar no início da artrose e que conseguem prevenir um avanço aumentado, acelerado do processo. Tá bom? E aí, tem um negócio aqui, ó. 2013, tem 9 anos, olha só. Já começou-se a falar na melhoria da dor e da função, ou seja, não se fala ainda na reversão da artrose, mas já se fala da mudança da dor e da função. E os remédios que estão sendo, remédios não, né? Os suplementos que estão sendo falados têm esse objetivo, melhora da dor e da função. Você vê que nenhum deles falam em recuperar a cartilagem, tá? 2020, ainda não se sabia muito como é que ia agir esses suplementos, tudo isso. Eles estavam agindo exatamente na articulação, na cartilagem. Então, é muito novo. No consultório é impressionante, ó. Esse aqui colágeno é bom, tal, papapá. Dá 6 meses depois, é outro colágeno com outra substância, com outro plus, que melhora não sei o que lá. Mas 6 meses depois, é outro não sei o que lá.
é uma velocidade que está tendo estudo atrás de estudo para tentar achar alguma coisa que possa modificar o progresso da doença sem causar o efeito adverso que tem os anti-inflamatórios. Então, essas substâncias estão sim sendo usadas, mas a gente ainda não tem 100% de certeza se elas vão conseguir mudar esse progresso da doença. Então, a gente está tentando, eu falo a gente, mas a parte da tecnologia está tentando encontrar suplementos que melhorem a função e a mobilidade, diminuindo a dor e que não tenha efeito adverso, tá? Esse é o objetivo maior. Então, tentando medicamentos que exerçam papel modificador na doença, com ação anti-inflamatória e com segurança que não tenha a parte gástrica e cardiológica que os anti-inflamatórios têm. Esse é o objetivo. Então, o que eles já tentaram e a gente ainda continua usando em alguns pacientes? Chondroitina, tem muita gente aí que já deve ter tentado. Glicosamina, diacereína. Agora, o que está sendo usado muito é o ácido hialurônico oral. Ácido hialurônico faz parte do líquido sinovial. Tem as viscosuplementações, que é um pouco mais invasivo, que não é farmacológico de tomar, mas infiltra dentro da articulação um líquido bem espesso, parecido com o líquido sinovial, que ajuda a melhorar a saúde do líquido sinovial e a da cartilagem, tá? Então, e agora, ultimamente, a gente tem o colágeno C2, tá? Que é o não hidrolisado. Ele está sendo muito usado, inclusive está sendo já associado com ácido hialurônico, tá? Tem pessoas que estão tomando, os estudos dizem que em 3 meses a pessoa já sente uma facilidade maior de movimento, uma diminuição da dor. Eu tenho alguns pacientes que usam, que gostam muito, outros ainda não me deram resposta, mas os estudos mostram que com 3 meses de uso, você já sente uma diferença. O que pega é que alguns pacientes entendem que tem que ser 3 meses e ponto. Não é 3 meses para a gente começar a avaliar. Tá tudo bem? Tá melhor? Então vamos continuar. Tá tudo bem? Tá melhor? Não. Então vamos tentar mudar. A gente tem que fazer um controle trimestral para ver se a gente vai manter aquela conduta ou não, porque a gente tem várias opções. Vou falar aqui algumas, só para vocês se situarem, tá? O colágeno é uma estrutura, uma célula, é um componente de todos os tecidos que a gente precisa para manter praticamente todos os tecidos, pele, músculo, tendão, cartilagem. E a administração oral, que é o C2, é o que tem sido mais usado. Ele tem uma ação para reduzir a inflamação da cartilagem. Lembra que eu falei que tudo começa com o processo inflamatório? Das citocinas, que são células pró-inflamatórias, eles diminuem a ação dessas citocinas. Então o C2 é um colágeno que diminui a inflamação. É um colágeno com ação anti-inflamatória, que não impede a progressão da doença. Então não é um colágeno que vai bloquear a evolução da artrose. Não vai blindar você de ter artrose, não. Mas ele vai ajudar a não deixar progredir. Se você tem, vamos dizer, 30 anos, 35 anos, que é perto dos 40, quando começa a dar os problemas, né? Já tem algum grauzinho de artrose, é interessante já começar uma suplementação de proteção articular para que esse processo aqui seja mais lento. Ah, mas eu tenho 50 anos, tenho grau 3. Pode tomar também, não tem problema. Aqui no grau 4 e no grau 5, eu já acho melhor pensar na viscosuplementação. Pode tomar o C2, por exemplo? Pode. Mas existem outros colágenos que também têm ação anti-inflamatória e analgésica que a gente pode associar com outras coisas, mas a gente tem que caprichar ainda mais na perda de peso, na atividade física, na alimentação anti-inflamatória. Tá? E é a época mais complicada, que a pessoa não quer mudar. Né? Então, mas a gente entende, não tem problema. É só para a pessoa entender que não tem como impedir a progressão da artrose ainda. Eu espero muito que nos próximos anos a gente consiga isso, tá?
Então, o objetivo do tratamento, quando a gente lida com artrose, é manter a cartilagem o mais saudável possível pelo maior tempo possível. Ponto. É isso que a gente tem que tentar fazer. Tentar melhorar a dor, melhorar a função e melhorar a mobilidade. Tá bom? Vamos lá. Sempre que a gente falar sobre a saúde da cartilagem, a gente tem que falar em mudança de hábito. Já falei, mas vou falar de novo. Hábitos alimentares, perda de peso, ganho de força e equilíbrio muscular. Tá? Falar de novo. Se você perdeu muito peso e não fez exercício para fortalecimento muscular, você está com bastante peso e pouca sustentação. É ruim para a cartilagem. Se você faz tudo certinho, mas tem uma alimentação muito ruim, também é ruim para a cartilagem, fator inflamatório. Tá? Então a gente tem que manter um peso bom, uma alimentação saudável e a força muscular equilibrada. Fazer exercício por conta própria pode ajudar em algumas situações. Ninguém vai morrer se fizer uma atividade física por conta própria. Mas às vezes a gente precisa de uma orientação por causa do equilíbrio muscular. Caminhada é bom? Depende. Se você tem uma artrose de joelho, se você tem uma artrose de quadril, se você perdeu muito peso há pouco tempo, está com pouca força muscular, vai piorar com a caminhada. Ainda mais porque no primeiro momento você vai se empolgar, vai fazer 1 hora, no segundo dia mais 1 hora, daqui a pouco está pior. Tem que ser uma coisa progressiva. Ah, que tipo de alimentação? Olha, na verdade, o ideal, Elza, é você conversar com o nutricionista. Mas o basicão é aquela alimentação que está todo mundo sabendo. É assim, não comer gordura, não comer açúcar, evitar refrigerante, comer bastante folha. Essa é uma alimentação anti-inflamatória, tá? Tem várias dietas, assim, tem a tal da dieta do Mediterrâneo e tal. Uma coisa que eu não acho bacana são dietas restritivas, que tira carboidrato e tal, porque dependendo da idade, da necessidade, só se você tiver uma orientação, tá? Não fazer nada por conta própria, tá? Então, eu acho que, na minha opinião, se você tem alguma dúvida sobre o que você pode fazer sobre atividade física, você tem que conversar com o seu médico. Por quê? Tem pessoas que estão aqui e podem fazer um exercício de força normal. Tem outras que precisam fazer exercício de força em impacto dentro da água. Ah, mas a hidroginástica é bom? Depende. Depende do que você estava acostumado a fazer. Depende do que você está precisando fazer. Depende de quem vai estar te orientando. Se você vai estar com muita gente, se você vai estar enrolando na hora de fazer o exercício. Hidroginástica tem muito papo. A gente precisa direcionar o que você está precisando realmente, né? Então, os exercícios que você precisam ser direcionados, tá? O ideal, vou falar de novo, é a gente intervir aqui, aqui, no grau 0. Antes de ter qualquer sinal de imagem, o ideal é a gente já estar prevenindo, tá? Mas muita gente não tem essa oportunidade. E quando tem a oportunidade, não leva a sério. A gente tem que entender, a gente também já deve ter feito isso em alguma situação, mas é isso que faz a diferença, tá bom? E lembrando, quem tem artrose hoje, qualquer que seja o grau, não tem culpa. Vocês não têm culpa de estarem passando por isso. A gente está aqui tentando fazer o melhor por vocês, tá? Então, existe chance de tentar melhorar o desconforto, mas tem que ter um comprometimento de todas as partes, beleza? Vamos lá. Importante. Lembra que eu falei que as doenças crônicas têm associação com o desenvolvimento da artrose? Hipertensão, diabetes, etc. Essas doenças têm que estar controladas e compensadas. Se você tem uma artrose e tem uma diabetes que está descompensada, você tem uma alimentação ruim, tem artrose, tem a diabetes, está descompensada, você não está tratando nada. Você pode estar tomando colágeno, você pode estar fazendo exercício, você está ainda com estímulo de inflamação ali. Então, se você tem uma hipertensão, mas só toma um remédio de vez em quando, não faz o controle para ver se precisa mudar a dose, tem que fazer o acompanhamento e deixar todas as doenças crônicas e degenerativas compensadas. E a alimentação boa, tá bom? Então, o primeiro passo para tratar a artrose é sempre mudar o estilo de vida, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco dos suplementos? Pouca coisa, só para vocês ouvirem o nome.
para vocês, depois, quando tiverem a oportunidade, vocês lembrarem assim, eu ouvi falar que isso aqui é bom, ouvi falar que isso aqui é bom, tá? Vamos lá. Suplementos que têm ação contra a dor, de inflamação, anti-inflamatória da cartilagem. Eles tendem a diminuir os fatores inflamatórios, melhoram a inflamação, a dor e a função articular. E são mais seguros que o anti-inflamatório. Cúrcuma. Cúrcuma é parente do gengibre, mas é o açafrão. Na Índia é muito usado, né? Na Índia é muito usado e eles, inclusive na Índia, eles usam muito açafrão, muito. O açafrão tem uma grande ação anti-inflamatória. É claro que você vai passar a botar açafrão na sua comida todo dia, você não vai ficar boa da artrose e nem vai melhorar amanhã. É como eu falei, todo dia, tomando um pouquinho, você vai pitando ali na sua comida um pouquinho, é uma coisa que ajuda, tá? O tratamento é um conjunto de coisas. Então, se você quiser, puder, você pode eventualmente botar um açafrão na sua comida, ou se for o caso, fazer uma suplementação com cúrcuma, que ajuda bastante também. Tem uma ação anti-inflamatória articular bem boa. A glicosamina já foi bastante usada, também tem uma ação anti-inflamatória. Condroitina também. Tinham remédios que vinham junto, glicosamina com condroitina. A condroitina ela tem que ser usada com muitos sais para ela poder ser bem absorvida e ter uma boa ação. Vitamina D, K2, zinco, chumbo, boro, magnésio, vitamina C. Então, é muito volume. Então, acaba que você tem que diluir na água. Isso fica um pouco difícil de adesão ao tratamento. Tá? Porque conta isso, muitas coisas assim contam. Se o remédio tem gosto, tem que diluir, se dilui bem. Se a pessoa costuma com gosto, é diferente de um comprimido, que às vezes é mais fácil. Comprimido que toma 2 vezes ao dia, comprimido que toma 1 vez ao dia. São detalhes que a gente tem que saber se a pessoa vai se adaptar, tá bom? Tem um remedinho chamado Arpagoptum procumbens, que é a garra do diabo. Também tem uma ação anti-inflamatória, diminui os efeitos inflamatórios da articulação. Um derivado do abacate chamado piascledine, antigo, já ouvia falar, mas não tinha muita coisa que definisse assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas agora está voltando, estão falando mais do piascledine, tá? Não tenho, sinceramente, não tenho muita experiência com piascledine, mas sei que existe e sei que tem bastante gente que gosta. O ácido hialurônico oral, que eu te falei que está sendo usado junto com o C2, em comprimido, cápsula na verdade, bem facilzinho de tomar, tem um bom efeito direto na articulação, é uma boa tentativa para começar. E a viscosuplementação, que não é efeito oral, que eu falei, é uma injeçãozinha que a gente toma, a articulação está aqui, entra com uma agulha aqui dentro, não dói, gente, não dói, não dói. As pessoas que eu vi fazendo falaram que não dói. Eu, pessoalmente, eu não faço, tá? Mas todos os colegas fazem. É porque eu não gosto de nada muito invasivo, então eu não faço. Mas é dentro da articulação, esse líquido sinovial é como se fosse uma graxa, que aqui, como o espaço está diminuído, fica muito justo os ossinhos, então aperta e dói. Quando você injeta o líquido sinovial, expande esse espaço, dá um conforto articular muito grande. E esse líquido sinovial, ele ajuda na saúde do líquido sinovial natural. Então, ele dura mais ou menos uns 8 meses. A pessoa pode estar fazendo aí uma vez por ano, a cada 6, 8 meses. Né? São 3 doses de 1 ml ou 1,5, ou uma dose de 3 ml. Então, é uma boa opção também. Geralmente usado para esses 2 últimos casos aqui. Esses aqui não tem necessidade. Esses 2 últimos casos aqui a gente já pode pensar. Quando tem o grau 5, aí é a indicação da prótese. E aí eu queria falar assim, eu não sei se... Quer dizer, eu sei que a dona Ana tem indicação de prótese. Dona Ana Maria Belo, que está aí, é minha mãe.
ela tem indicação de prótese. O que eu quero falar para vocês? Ela tem 80 anos, acho que 81, né, mãe? E ela tem grau 5. Ela não tá com sobrepeso, ela tá tentando manter uma rotina de exercício já tem bastante tempo. Ela tem indicação formal para botar a prótese, ela tem lesão de menisco importante, ela tem condrocalcinose, ela tem vários fatores que facilitam a dor dela. E não teve orientações, como eu falei para vocês, é tudo muito recente, ela não teve orientações que pudessem ajudar a desacelerar isso. Só que, se ela botasse um joelho novo, uma prótese total, ela poderia até melhorar da dor. Mas a prótese total de joelho é uma cirurgia muito grande. É uma cirurgia que eventualmente precisa de transfusão, a recuperação é muito dolorida. Então tem que se pensar muito no custo-benefício, na disposição da pessoa de passar por isso. Até porque às vezes ela tem dos dois joelhos. Vai fazer uma, quando acabar de recuperar um tem que fazer o outro. É muito pesado. Conheço pessoas que se recuperaram muito bem, mas também conheço pessoas que não se recuperaram tão bem assim. Então ela vem optando por fazer o tratamento via oral, os exercícios e a manutenção do peso. E ela tem uma vida praticamente normal, ela sente dor, ela sente alguma limitação, tem dias que bem menos, tem um pouquinho de perda de equilíbrio, mas tem uma vida normal. Dirige, vai no mercado, faz tudo, papapá, vida normal, independente. Então, acho que é isso que a gente precisa focar. Esse deve ser o nosso objetivo para tratar as pessoas que já estão com uma artrose mais avançada e que que querem ter uma vida mais normal possível. Para não deixar para lá. Se deixar para lá vai ser pior. Tá bom? Dona Ana tá aí? Está presente, Dona Ana? Manifeste-se. Ela tem vergonha. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero muito poder ajudar vocês, tá? É por isso que eu estou trazendo esses temas. Estou tentando trazer as coisas mais frequentes que eu tenho no consultório, que eu acho que é o que vai interessar mais, né? A possibilidade de poder ajudar mais pessoas. Então, como eu falei, a artrose é muito limitante, ela é muito dolorida e a gente precisa tentar aliviar o máximo possível, o mais cedo possível. Tá? Eu espero ter podido ajudar todo mundo, que vocês passem essa mensagem para frente, algumas pessoas que vocês conheçam. Ah lá, tá lá, ó, Dona Ana. Quer dar algum depoimento? Não, né? Então, que vocês passem essa informação para frente, convidem as pessoas que vocês conheçam, que têm artrose, alguma coisa para assistir essa live, vai ficar aqui no Instagram, vou botar lá no YouTube também. E se for necessário, a gente faz de novo, faz sobre outro tema parecido, ou alguma parte específica disso tudo que a gente falou, tá bom? A ideia era essa, tá bom? Eu espero muito ter podido ajudar vocês. E é isso. Um beijo para todos. Bom final de domingo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o carnaval. Que esteja todo mundo bem inteiro. Não quer depor, né, mãe? Tá bom. Espero que estejam todos bem inteiros, saudáveis para amanhã voltar para a rotina normal. Tá bom? Um beijo para vocês. Boa tarde. Ai. Beijo, Luciana. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Luciana é um doce. Quadril também? Tá bom. Vamos lá. Tá. Falar sobre quadril. A artrose de quadril é o mesmo princípio, tá, Gisele? Você quer alguma coisa específica de quadril? Alguma coisa? Fala pra mim. Vocês querem... Tem alguma... Eu tinha desligado, mas fala pra mim. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Que dá alguma ideia para as próximas? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, eu tenho aqui alguns assuntos, mas se vocês tiverem alguma sugestão, manda no direct pra mim, tá bom?
Um beijo para todos. Boa tarde.